Ninguém quer passar. Vamos dar uma olhada? Essa mensagem foi mandada pela Cíntia Dantas de Almeida e ela disse: desde o começo da quarentena, eu e toda a minha família estávamos seguindo todos os protocolos para evitar a Covid. Enterrei minha mãe no domingo. Decidi que íamos eu e meu filho passar o Réveillon com ela. Segura de meus protocolos e sem ter qualquer sintoma, levei o vírus para a casa dela e o mesmo atirou de mim. Minha mãe era a própria alegria de viver e estava vivendo um momento muito feliz em ver a carreira do neto acontecer. Eu acho que a gente termina aqui. São trechos da mensagem. Esse trecho, um e-mail que ela mandou pra gente. Muito cheio de dor, né? Exato. E aí a gente queria conversar nesse nosso sofá virtual com a Cíntia. Isso aconteceu já tem quase um mês. Cíntia, primeiro, muito obrigada por dividir essa história de sofrimento com a gente, mas para que sirva realmente de alerta. Eu acho que esse deve ser o seu objetivo para muitas outras famílias. Quase um mês depois da morte da sua mãe, como é que você está se sentindo? Fátima, na verdade, hoje fazem 3 dias. Né? Foi dia 13 que ela faleceu. É recente. Muito. É muito difícil. Você vê que está seguindo tudo para se cuidar, para cuidar dos familiares, e de repente você se encontra numa situação que você é assintomático e passa o Covid para seus familiares, né? Enfim, quando você não tem um sintoma, você não sabe que tá com Covid e está levando para sua família. Então é uma situação pior do que se imagina, porque quando você tem um sintoma, você tem como ficar em casa fazendo a quarentena. Só que quando você tem o Covid e não tem o sintoma, você não sabe, né? Você não tem como saber. Depois desse Réveillon, em que momento começaram a aparecer os sintomas nela e em vocês também? Então, eu saí na casa dela no dia 3 de janeiro e nesse dia eu conversei com meu marido e ele falou assim: você tá entupida, tá com a voz fanha. Eu falei assim: que o ar-condicionado aqui na mamãe é muito forte, então eu acho que eu vou gripar. E aí, no dia seguinte, eu liguei para minha irmã, que é médica, porque eu tava sem olfato e sem paladar. E ela falou: vai no hospital, porque é Covid. Eu falei: vai no hospital, que é Covid. Então, eu fui e, infelizmente, era Covid. E avisei a família, avisei a minha mãe, a minha irmã, que mora com a minha mãe. Imediatamente já começamos os protocolos, não só com relação ao meu Covid, que estava assintomático, tirando essa falta de olfato e paladar, como da minha mãe também. O tratamento dela começou precocemente, porque a gente tinha noção de que era necessário, né? Quanto mais cedo se combatesse o vírus, mais chances ela teria. Então, ela ficou um tempo sendo cuidada em casa, com todo o cuidado médico necessário, até que o oxímetro dela, né, foi para 64 e isso não teve como a gente dar continuidade em casa. Então, ela teve que ser internada, dali ela foi para um respirador, não foi entubada, botou catéter e um tempo depois foi entubada e, infelizmente, depois precisou fazer a traqueostomia, né, porque tem um tempo para você ficar com um aparelho de intubação, e depois da traqueostomia começaram a aparecer os efeitos do Covid, né? Então ela não morreu de Covid, ela morreu dos efeitos que o Covid causou no organismo dela. Isso que foi acontece com muita gente, porque se ela não tivesse tido a Covid, ela estaria bem, porque ela era uma mulher ativa, não era? Uma mulher que estava super bem. Ela fazia hidroginástica, extremamente natação. Então tem fotos dela aí fazendo musculação em casa, ia para a piscina. É uma pessoa extremamente ativa, saudável, né? Então, apesar de estar no grupo de risco por ser idosa, ela era saudável. Então foi muito pesado, foi muito triste e a gente não esperava. A gente contava que ela fosse sair dessa, mas não aconteceu. E ela ficava ela ficava em casa, Cíntia? Ela tinha um comportamento de se cuidar? Ela era um pouquinho rebelde de vez em quando, mas essa rebeldia dela era dentro do condomínio e a gente via, ela me mandava vídeos, né? Não tinha ninguém mesmo ao redor, então era área aberta, porque ela, como era muito ativa, ela precisava se locomover.
mas era fato que era de forma segura. Ela fazia questão de mostrar, ó, não tem ninguém aqui, a mamãe está sozinha, sabe? Então, assim, ela tomava os cuidados, né? E o interessante que eu queria dizer é que, assim, a contaminação começou da seguinte forma, né? Pelo cronograma. O meu marido, ele trabalha viajando, então ele foi fazer a viagem fazendo todos os protocolos, né? Usando EPI, usando máscara, só que ele depende de pernoitar em hotéis e alimentação também em hotéis ou shopping, o que for mais conveniente para ele. E ele, quando veio para casa de folga, ele não apresentou nenhum sintoma, né? Então, com isso, convívio normal, porque a gente estava se precavendo, nós ficamos todos esses meses em casa, nós não saímos para nada, nós realmente respeitamos a quarentena. E aí eu peguei o Covid dele, foi que nós passamos o Natal, eu, meu marido e meu filho, e no Ano Novo, como ele ia trabalhar, ele ia voar, aí a mamãe falou, não, vem aqui para casa, ficou mamãe está com saudade, vem para cá, e a gente, não, a gente está tomando cuidado, então vamos, não tem por que não ir, né? E foi nesse não tem por que não ir, eu estou me cuidando, que aconteceu. Então, o alerta fica para as pessoas que são assintomáticas. O perigo realmente é invisível e é grave. As pessoas não estão enxergando, mas ele é real. Olha, Cíntia, então, eu vou aproveitar o que você falou para colocar aqui do seu lado, no nosso sofá virtual, o infectologista Dr. Júlio Croda, porque é muito importante isso que você está dizendo. Bom dia, doutor. É um caso clássico de uma pessoa que não tinha sintoma e que nem imaginava que pudesse estar contaminada. E quantas outras não passam pelo mesmo problema, né? Bom dia, Fátima, André, Cíntia. Com certeza, né? Milhares de pessoas transmitem a doença de forma assintomática, né? Então, é muito importante o reforço das medidas preventivas, porque você não tem certeza se tem a doença ou não, se pode passar para outras pessoas. E no contexto dessa nova variante, que tem uma carga viral maior, pode ser que tenha mais pessoas assintomáticas transmitindo a doença, né? Então, assim, eu sinto pela morte, pela essa perda trágica da Cíntia, né? A gente não espera isso, né? A gente se esforça tanto para isso. É muito difícil manter esse tipo de isolamento. Os impactos psicológicos, psiquiátricos em cima das pessoas mais idosas nesse momento são enormes também, mas faltou um pouco da orientação do governo em relação às medidas preventivas, principalmente nas festas, né? De final de ano, no carnaval, novamente, né? Então, um exemplo muito claro do governo do Reino Unido, né? Ele, no pior momento do Natal, proibiu que você se reunisse com outras pessoas que não fossem do seu convívio domiciliar para as festas de final de ano. Houve orientação clara do governo. Enquanto aqui a gente vê o momento mais trágico da pandemia, o governo falando que não apoia o lockdown em algumas cidades que precisam, né? Que não apoia nem o uso de máscara, né, doutor? O que é mais... Exato. É grave demais, porque a máscara depende de um uso, de uma decisão individual. Se você diz que ela não é necessária, você já tira dessa pessoa a chance de ela se proteger. Então, quer dizer, negar o momento que nós estamos vivendo é um dos maiores crimes nesse momento. A gente precisa primeiro aceitar que o momento é dramático. E nós estamos ou não estamos num colapso, doutor? Estamos num colapso, total colapso. Nós temos 18 cidades com mais de 80% de taxa de ocupação em UTI. A gente está com a média móvel, como você bem falou, Fátima, em ascensão, tanto em número de casos como de óbitos. Então, para a gente ver uma redução em número de óbitos, primeiro a gente tem que ter queda do número de casos. E a gente não vê o cenário para as próximas 2 semanas consolador, né? A gente vê essa tendência permanecendo. Se a gente implementar alguma medida mais radical de controle da pandemia nesse momento, o impacto vai ser em 2 semanas. Então, quanto mais a gente postergar essas medidas, mais sofrimento a gente vai gerar, porque pessoas que poderiam, de alguma forma, não adquirir a doença, ter acesso ao sistema de saúde, não terão por conta das opções que foram feitas, principalmente em termos de contenção da pandemia. Lockdown, o senhor falou em lockdown. É a solução?
A gente vai ter, hoje foi anunciado no Rio de Janeiro, por exemplo, um lockdown a partir de 5 horas da tarde, né? Por uma semana, para uma reavaliação. O que a gente faz? Isso já é uma solução para outra, que sirva de exemplo para outros lugares, ou precisa realmente ser pelo menos 2 semanas? Precisa ser pelo menos 2 semanas. Se você tem uma previsão de esgotamento do serviço de saúde em 2 semanas, isso é fácil de ver. Se você pega a velocidade de internação da última semana e projeta em 2 semanas, você vai entender qual a velocidade que você tem de abrir novos leitos. Se você não consegue fazer isso, não tem outra solução. Postergar isso é postergar o sofrimento. Assim aconteceu em Manaus, né? Não sei se vocês se lembram, ao final de dezembro, o governador tentou implementar medidas restritivas, houve um protesto dos comerciantes, depois ele voltou atrás, abriu novamente, em janeiro explodiu a primeira quinzena. E ele não teve opção a não ser instituir medidas mais drásticas. Mas aí as pessoas já estavam sem oxigênio e morrendo, sem nenhum tipo de assistência. Essas medidas não tão drásticas assim, doutor, como as que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, acabou de anunciar agora de manhã, foram publicadas no Diário Oficial também, elas são mais no sentido dos bares e restaurantes de 5 da tarde até o começo da manhã. Esse tipo de medida já ajuda ou não surte muito efeito? Não surte, qualquer medida ajuda, André. Qualquer medida. E principalmente se você tem ainda leitos de terapia intensiva, você tem perspectiva de abertura. Então você tenta essas medidas paliativas no sentido de desacelerar a taxa de contágio para você ter capacidade de abrir novos leitos. Mas se você continua acompanhando essa projeção, a taxa de contágio, os novos casos, as necessidades de internações hospitalares, e essas medidas não têm nenhum impacto, não resta outra medida senão a instituição de medidas mais duras, com impactos econômicos e sociais, nesse momento que a gente não tem um auxílio emergencial, né? Que é super importante para a população mais pobre, nesses momentos de medidas mais duras de restrição de movimentação, e a gente sabe que o trabalhador informal é mais impactado por essas medidas. Porque chega a ser desumano você também pedir para as pessoas pararem sem oferecer uma contrapartida para que elas possam permanecer em casa. Então, a restituição para que essas pessoas que não têm menor condição de se alimentar, né, apenas para se manter vivo, isso é fundamental. Mas eu vou botar um problema para vocês dois nos ajudarem, né, que a gente está nesse esforço contínuo de fazer com que as pessoas entendam da importância de realmente ficar, de ter esses números controlados. Nesse momento, aquela nuvem de palavras dos assuntos mais comentados do momento aparece aqui no meio com muito destaque. Lockdown, não. Quer dizer, confinamento, não. Paralisação de atividades, não. Doutor Júlio, o que o senhor diria para essas pessoas que estão pensando nisso nesse momento? Eu acho que falta um pouco de empatia, também precisa de um apoio em termos de transferência de renda, né? A gente sabe que a maioria das pessoas, elas necessitam trabalhar no seu dia a dia para garantir seu ganha-pão. Então, foi criada essa politização da pandemia. Mas quando a gente observa também algum tipo de atitude, a gente vê pessoas ricas, como está sendo mostrado aí, né, que frequentam bares que tem um custo bastante elevado, e mesmo assim, essas pessoas que têm condição de ficar em casa não estão usando máscara, estão frequentando bares extremamente caros, e a gente vê a superlotação do setor privado também. Então, não é só uma questão de recurso do ponto de vista da população mais pobre. A gente vê superlotação do serviço privado, o que indica que a população com mais renda também não tem empatia, não tem consciência do seu papel na nossa sociedade, de como é importante as ações coletivas no controle da pandemia. Cíntia, eu faço a mesma coisa para você, quer dizer, você que passou por isso, sua mãe superativa, visitou a gente foi olhar, 3 vezes ela esteve aqui no programa com a gente, né? O que você diria para essas pessoas que acham que não precisa usar máscara, que não precisa ficar longe de aglomerações? Claro, se a pessoa precisa trabalhar, se ela precisa se deslocar, a gente sabe dessa necessidade. Como eu digo, é necessário um apoio do governo para que essas pessoas possam se manter vivas, né? Mas o que você diria para quem, como o doutor Júlio lembrou, está indo a bar, está gastando dinheiro com bebida, está indo se divertir em boates? O que você diria? Eu diria, Fátima, que falta empatia, falta amor ao próximo.
A gente não pode continuar vivendo se preocupando só com a gente. A gente tem que ter amor pelo próximo e tem que se preocupar com o próximo. E isso é muito importante, porque se todo mundo se conscientizar e usar o EPI, fazer o que está sendo explicado e mostrado para a gente, né, em termos de higienização, ficar em casa, só sai de casa se precisar, não precisa, não sai de casa. Saiu de casa, usa máscara. Então, acho que se todos se preocuparem, não só com o seu, mas também com o próximo, a gente vai conseguir melhorar muito com relação a essa propagação do vírus. É o que eu acho, é o que eu penso, é o que a minha família faz. A gente faz a quarentena, a gente acredita não só que vai estar se protegendo, como a gente vai estar protegendo também aos outros. Então, esse momento a gente tem que ter empatia, tem que pensar e levar a sério esse vírus. Ele está matando, ele está destruindo famílias e as pessoas têm que colaborar. Então, vamos ser mais empáticos, vamos nos solidarizar mais com o próximo. A gente precisa disso nesse momento. Esse vírus veio para agregar alguma coisa, então que seja amor ao próximo. Muito obrigada, Cíntia, muito obrigada. Os nossos sentimentos, né? Todos nós lamentamos muito pela forma como você contou para a gente sobre essa história e a gente espera que você tenha força para continuar enfrentando e seguindo todos os protocolos necessários. Doutor Júlio, sempre muito obrigada, viu? As suas orientações são sempre muito claras e ajudam muito a gente a levar uma informação de qualidade para que as pessoas realmente possam fazer o que está na alçada delas, né? Porque de resto o que a gente espera é uma grande campanha de conscientização por parte dos nossos governantes, uma campanha de incentivo ao uso de máscara, de incentivo à vacina e principalmente de compra dessa vacina, porque só assim realmente a gente vai começar a sonhar com uma queda nesse número de contaminados e principalmente no número de mortos. Muito obrigada a vocês dois, viu? Obrigada.